Será que seria a arte uma janela para a alma? Será que a gente consegue olhar para dentro de si mesmo olhando para algo tão abstrato quanto a arte? Como que a arte fala com a psicologia? Existe essa ligação ou a gente está inventando coisa? Quando eu coloco que eu quero falar sobre arte e psicologia nesses vídeos, até eu às vezes duvido e penso, será que tem relação entre essas coisas? Ou será que eu tô viajando mesmo? Aí lendo um pouco, pesquisando algumas histórias sobre arte abstrata, eu resolvi gravar esse vídeo, que eu acho que existe uma ligação. Ao mesmo tempo que também é uma oportunidade legal para eu colocar a minha visão aqui sobre o que eu penso sobre esse assunto, sobre arte em geral. Durante a primeira metade do século XX, muitos artistas eles quebraram com uma linha mais acadêmica da arte para focar em algo mais abstrato, um pouco mais surrealista. Muitos deles motivados pelos horrores das guerras que estavam tendo na Europa naquela época. A guerra mexe com as pessoas, os efeitos dá para ser sentido na arte, assim como dá para ser sentido em vários outros meios. Picasso, por exemplo, ele costumava retratar diretamente ou indiretamente os horrores das guerras através das pinturas dele. Guernica, aquela pintura super famosa, é um retrato de um povo em guerra, o sofrimento de um povo em guerra, de um ataque em específico durante a Guerra Civil Espanhola, mas é um retrato de um sofrimento geral de uma nação. E em 1936, justamente durante essa guerra, o Picasso ele viveu uma época de transição política e artística na carreira dele. Esse conflito em específico e os outros conflitos relacionados à Segunda Guerra Mundial causaram um impacto gigantesco em vários artistas, não só no Picasso. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico tá a figura desse nosso vídeo aqui. Em uma oficina de pintura em Nova York, o Paul Jackson Pollock experimentava com tinta pela primeira vez. Vocês devem ter visto pinturas desse cara ou coisas que remetem a esse estilo artístico. Vale dizer que foi ele que inventou, tá? Ele que começou com esse movimento expressionista aqui no Ocidente. Por Ocidente, entendam as Américas, tá? Porque na Europa já tinha alguns. E durante os primeiros trabalhos dele, ele já demonstrava uma instabilidade emocional que refletia ali na tela. Ele era alcoólatra, ele tinha problemas emocionais, problemas psicológicos, e isso parecia refletir na arte dele. Parecia não, refletia de verdade na arte. Além disso, Pollock ele manifestava desde cedo uma preocupação inata com a natureza filosófica das coisas. Preocupação com a natureza física, com a natureza metafísica. Ele queria ir além. Ele queria representar na tela, na arte dele, algo um pouco mais subjetivo, não necessariamente o que era feito pelos outros artistas. Por isso que eu acho que é difícil de interpretar a arte, principalmente nesses casos assim, mais expressionistas. Como que você interpreta uma pintura tão abstrata, com tantos detalhes e nuances que muitas vezes não estão representando nada físico? Justamente porque o artista, nesses casos, ele queria ir além, ele queria sair um pouco do físico e entrar num outro campo. Essa preocupação com essas coisas a gente via na arte e via em vários outros aspectos da vida dele. O cara, ele não era uma pessoa fácil, era uma pessoa problemática e acho que é uma história que é bacana de contar. Nascido em 1912, ele era filho de fazendeiros, então ele teve uma infância bem simples. Estudou, teve uma infância normal, mas simples, e ele chegou a ser expulso de uma das escolas que ele estudou. Então o cara, ele desde pequeno não era fácil de lidar, o negócio dele era arte mesmo, ele não conseguia se prender, né, a essas coisas de escola normal. Ele ainda jovem desenvolveu problemas com álcool, que atrapalhou muito o desenvolvimento dele, a juventude dele. Ele também tinha vários problemas de relacionamento, ele não conseguia se relacionar direito com as pessoas. Esse comportamento atípico dele, o alcoolismo, os problemas de relacionamento que ele tinha, davam indícios de uma pessoa em sofrimento psíquico. É comum por vários autores que estudaram a vida dele associar esse sofrimento psíquico justamente à crise política e social que o mundo passava na época. Década de 20, década de 30, é muito fácil a gente lembrar de eventos extremamente horríveis que estavam acontecendo nessa época. E o Pollock, como eu já falei, ele sempre foi muito integrado às questões sociais, questões do mundo. E num mundo em guerra, isso se intensificava muito. Só pulando um pouquinho no tempo para dar um exemplo, foi justamente em 1942 que ele publica o primeiro trabalho de maior sucesso dele, no auge da Segunda Guerra Mundial. Male and Female, um homem e uma mulher representados ali através de formas, cores e curvas, que com certeza vai ter uma análise mais detalhada aí para quem quiser pesquisar na internet. Eu não vou me arriscar aqui numa crítica artística. A questão maior não dá para desassociar a arte do Pollock ao período que o mundo estava passando. Assim como também não dá para desassociar a crise psíquica dele. Tudo isso refletia na tela. E a gente precisa pensar que essa época era a época que a gente viu os artistas como aqueles artistas perfeitos. Sabe aqueles europeus, Da Vinci, Rafael, todos limpinhos, todos lindos. A gente estava começando a caminhar para ter a percepção
percepção que a gente tem hoje de que todo artista, na verdade, tem um parafusinho a menos, sabe? Então, quebrar com essa percepção que o mundo tinha do artista, ao mesmo tempo ter que lidar com todos os conflitos, todo esse sofrimento que ele estava passando, moldou quem o Pollock seria como artista. Mas também fazia com que ele sofresse muito. Justamente aí que vinha o alcoolismo, vinha as crises em relacionamento, nunca teve um bom relacionamento com a própria família. De onde que vem isso? Vem do sofrimento psíquico. E esse sofrimento de antes dessa primeira obra de sucesso que ele teve, tá? Já tinham ali indícios de um homem em conflito. O pior é, ele como artista, ele buscava inspiração no mundo externo. E ele encontrava um mundo doente, em conflito, em guerra. E quando ele voltava a essa inspiração para tentar buscar dentro de si mesmo, ele também encontrava um homem doente e em conflito. Sem poder fugir pro mundo, nem conseguindo se refugiar em si mesmo, em 1938 ele se interna numa instituição psiquiátrica em Nova York. E ele ficaria ali uns bons meses. Chegamos onde eu queria falar mais nesse vídeo aqui, chegamos na parte da psicologia. Um ano depois, em 1939, ele começaria um processo terapêutico com o analista Joseph Henderson. Processo esse que duraria até 1941, então não foi um processo curto. Vamos falar sobre isso agora. Mas para entender o processo de análise que o Jackson Pollock passou nessa época, a gente precisa entender um pouquinho sobre psicanálise, um pouquinho sobre quem foi Carl Jung. Psicanálise é uma das linhas da psicologia, foi fundada por Freud e trata principalmente sobre o inconsciente. Esse é o resumo mais rápido sobre psicanálise que eu consegui dar. Agora vamos falar sobre o Jung. O Jung e o Freud atuaram junto por muitos anos. Eles trocavam cartas, trocavam experiências, trocavam aprendizado dentro do ramo da psicanálise. Eles acabaram tendo vários conflitos ali, principalmente no ramo da sexualidade, da espiritualidade, e o Jung quebra com Freud e funda a própria linha dentro da psicanálise, que é a psicologia analítica. Qual que é o foco do Jung para esse vídeo? O que é importante a gente entender? O conceito de self. O Jung, ele descrevia o nosso self como sendo o nosso todo. É o nosso consciente e o nosso inconsciente agindo juntos para formar um eu. E pro Jung, na primeira metade da nossa vida, a gente vive uma emergência do self. Estamos nos descobrindo, tendo experiências, sofrendo uma diferenciação do ego, criando a base para uma personalidade. Tô colocando aqui em algumas palavras mais acessíveis, porque é a maneira com que eu entendo também. Já na segunda metade da nossa vida, a gente voltaria para esse processo, para um redescobrimento do self, navegando por versões de nós que o Jung chamava de arquétipos, até a gente chegar o mais próximo possível do nosso self em si, do nosso novo self. E aí, justamente buscando essa aproximação ou reaproximação do self, que o Pollock procura o Joseph Henderson, que além de admirador e estudioso dos conceitos do Jung, foi aluno e foi analisado pelo próprio Jung, enquanto o Jung ainda estava vivo. E durante esse processo de análise de 2 anos, o Henderson, ele relacionou esse sofrimento psíquico do Pollock principalmente a uma frustração estética. Pro Henderson, o caminho da cura do Pollock, desse sofrimento dele, estava inseparável do descobrimento dele como um artista. Ele só se sentiria curado e se sentiria livre desse sofrimento quando ele também se redescobrisse como artista. Essas orientações e essa análise fizeram com que o Pollock ele produzisse obras num sentido de recuperação, num sentido de cura, trazendo a arte que ele sempre fez, mas dessa vez voltada para uma intenção de curar, de melhorar. Tanto que durante essa época ele fez vários trabalhos que foram feitos justamente para esse processo terapêutico em específico. Tanto que no final desse processo, em 1941, o Pollock ele oferece ao Henderson 87 desenhos, pinturas, rascunhos que ele fez durante o processo que eles estavam ali trabalhando juntos. Essas obras significavam para o Henderson as fases da doença e as fases de cura também do Pollock. Para o analista, essas gravuras e pinturas representavam uma esperança da cura, uma esperança da saúde vinda do Pollock. Abre aspas. Essas obras revelavam um pintor em luta com as suas inibições, medos e esperanças, ao mesmo tempo que ele se entregava e mantinha contato com todas as experiências formais da vida. Que bonito. Curiosamente ou não, mais ou menos ao mesmo tempo dessa análise, o Pollock ele começa a participar de alguns encontros religiosos, espirituais. Ele ouve e abraça muitas ideias desse filósofo indiano chamado Jiddu Krishnamurti, que falava principalmente sobre as percepções e as camadas do autodescobrimento. Essas referências espirituais também foram muito importantes para o processo de vida do pintor. Ele passou a acreditar e ter uma ciência muito maior sobre o autodescobrimento, sobre o conhecer aquilo que está escondido dentro de nós. Ou nas palavras
palavras do filósofo, descobrir meios para se exprimir com autoridade própria. Alguns autores, jornalistas e biógrafos vão tentar procurar nessa análise junguiana e nas conexões espirituais que ele fez nessa época a chave para entender as obras e o trabalho do Pollock. Mas essa leitura isola o Pollock e faz com que a gente enxergue ele sem levar em conta o tempo que ele viveu. O contexto da época, a guerra, a miséria, tudo isso influenciou muito o trabalho dele. A depressão geral política que o Ocidente vivia vai afetar o trabalho dele tanto quanto essa busca interior que ele estava passando. Apesar que, sim, vai ser dentro do eu, dentro de si mesmo, que o Pollock vai encontrar um verdadeiro poder de mudança e que ele vai utilizar isso para mudar. A tentativa de explorar as dimensões do psíquico marcou muito a jornada do Jackson Pollock. E o fim desse processo analítico-terapêutico de descobrimento que ele passou foi marcado pela obra Birth. Essa obra marcava não um nascimento, como o nome indica, mas um renascimento, algo mais próximo do conceito de renascimento do self que eu falei anteriormente do Jung. É ao mesmo tempo um renascimento para o artista, quanto também é um florescimento de uma identidade artística nova. E também uma comemoração, de certa forma, por ele estar muito mais próximo de resolver aquela frustração estética que eu falei antes. Um ano depois da publicação dessa obra, em 1942, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. E o Pollock, agora como um artista mais congruente, usa o sofrimento que o país dele estava passando justamente para fluir um pouco mais. Ele conhece a Lee Krasner, uma artista abstrata assim como ele, que viraria sua esposa. Depois de 1945, que foi quando eles casaram, a Lee ela vira uma crítica pessoal do trabalho do Pollock. Não só crítica, mas uma juíza e uma conselheira de tudo que ele praticava na arte dele. O Pollock ele foi muito influenciado pelas ideias da esposa dele, principalmente nos aspectos do feminismo e do que realmente significava uma arte moderna. É durante a década de 40, que foi quando eles estavam juntos, que o Pollock vai publicar várias obras de maior renome dele. Male and Female, Stenographic Figure, Moon Woman Cuts the Circle, Shimmering Substance, dentre várias outras exposições que, sim, assim como essas obras, também tiveram muito sucesso. As obras dele iam pra Europa, Estados Unidos, MoMA, tudo que era de maior renome pra época, ele tava lá presente. Então a guerra, a busca pelo self, o casamento, a felicidade da vida pessoal dele, tudo isso, toda essa bagunça, culminava justamente nesse tipo de obra. Algo abstrato, meio rude, não material, mais próximo de algo metafísico. Durante séculos, a pintura, ela procurava só aperfeiçoar a maneira com que a gente representava a natureza. Quanto melhor uma imagem ela iludia o observador, procurava mimetizar da melhor maneira o mundo real, melhor. O abstrato ele surge para quebrar com isso, e o Pollock, melhor que ninguém, na minha opinião, ele conseguia representar justamente essa quebra, buscando representar nas obras dele um pouco mais do interior da pessoa e não representar o mundo externo, a natureza. Por isso que para mim é tão interessante essa história dele, a maneira com que ele lidava com o próprio sofrimento, o processo de terapia junguiana que ele passou. Para mim a arte é isso, e é aí que a arte conversa com a psicologia. A arte pro Pollock representava a vida e representou para ele um renascimento, descrevendo em tela um processo que o Carl Jung falou décadas antes. Mas ainda assim, mesmo com a análise, mesmo com um self mais congruente, o Pollock ele não deixou de ser um homem bem conturbado. Esse vídeo, essa história, é uma história sobre dualidade, sobre a dualidade entre o externo e o interno. Assim como Jung descreve o self sendo o encontro entre o ego, que está em contato com o externo, e o inconsciente, que está dentro da gente, no interno, o mundo externo e a maneira com que afetava o Pollock e o seu interior e a maneira com que também afetava a sua obra, toda essa dualidade vai levar a gente até a dualidade de quem também foi o Pollock, de quem foi esse artista de verdade. No interior, o casamento dele já não funcionava tão bem, principalmente por conta do alcoolismo e da infidelidade dele com a sua esposa. E no exterior, um mundo que já não estava mais em guerra, mas ainda assim os conflitos estavam lá. Durante a Guerra Fria, a CIA usava as obras do Pollock e de outros artistas expressionistas para fazer propaganda anticomunista e usar isso como uma propaganda americana, sabe, da arte americana. Coisa que o Pollock sempre foi expressamente contra, e isso atormentou muito ele nos anos finais da vida dele. Justamente por isso, na década de 50, ele diminui um pouco o ritmo das pinturas dele, para de pintar tanto, começa a fazer só algumas esculturas, experimentar com algumas coisas diferentes. E em agosto de 1956, ele dirigia bêbado junto com duas de suas amantes, e ele sofre um acidente de carro e morre.
Esse vídeo não é pra ser uma biografia do Jackson Pollock, tem muitos trabalhos aí na internet incríveis que vão relatar exatamente como ele viveu, com quem ele viveu, mas esse vídeo é pra trazer um pouco a visão da arte e tentar usar a arte pra entender mais quem nós somos, como que a gente descreve nós mesmos através da arte. O que é o abstrato verdadeiramente? O que verdadeiramente motivou a busca pelo selfie do Pollock? Pensando nesse vídeo, escrevendo algumas coisas sobre esse vídeo, eu saí com mais dúvidas do que certezas. Tanto sobre a história do Pollock, quanto sobre a arte em geral, sobre a vida em geral. Mas eu acho que é aí que a arte respira de verdade, é na dúvida, é no espaço que aparece entre uma certeza e outra. A gente pode dizer também que a arte ela flui no sofrimento, mas a história do Pollock vai mostrar que também pode fluir no amor, num relacionamento, na congruência, em estar em contato consigo mesmo. A arte também tem muito espaço aí. Seja Jung, Henderson, psicologia, siga a área que você quiser. Estar em contato consigo mesmo e entender verdadeiramente quem nós somos, isso é muito bonito, isso tem um valor muito grande. Assim como o legado e a história interrompida do Pollock, eu deixo tudo isso também aberto à interpretação. Tanto pra mim, quanto pra quem estiver interessado em refletir sobre. Porque o abstrato, ele não é algo que tem que ser analisado, ele tem que ser mais sentido, sabe? E que de repente a gente possa olhar pra algo abstrato, olhar pra algo sem sentido e enxergar um pouco mais de nós mesmos ali, se encontrar com um pouco mais de facilidade nisso. Obrigado por assistir.